Imagine por um instante que você pudesse atravessar o véu do tempo, caminhar sobre as areias de desertos esquecidos e tocar as mesmas pedras que foram testemunhas mudas de milagres, traições e ascensões de impérios que moldaram a alma da humanidade. A Bíblia não é apenas um guia espiritual, é um mapa de lugares reais, cidades que pulsavam vida, ódio e fé. Mas o que resta dessas metrópoles lendárias hoje? Onde o eco das trombetas de Jericó ainda assombra o vento? Onde as águas do Mar Morto sussurram segredos de uma libertação impossível? Prepare-se, pois a jornada que faremos agora não é apenas uma viagem geográfica, mas um mergulho no mistério profundo de locais que enfrentaram o julgamento do tempo e ainda guardam cicatrizes visíveis para quem tiver a coragem de olhar. Alguns desses lugares desapareceram na poeira da história. Outros resistem como fantasmas de um passado glorioso. E o que vamos descobrir nesta exploração vai desafiar tudo o que você achava saber sobre a terra onde a voz de Deus ecoou entre os homens. Começamos nossa jornada em Jericó, a cidade das palmeiras, a primeira fortaleza a cair diante da fé de Israel. Quando pensamos nela, visualizamos muralhas imensas desmoronando sob o som de trombetas, mas o presente nos reserva uma visão muito mais sóbria. Hoje, o que chamamos de Tel es-Sultan é uma colina árida, um montículo de terra que esconde os segredos de civilizações ancestrais. Ao caminhar ali, o silêncio é quase ensurdecedor. As valas arqueológicas revelam estratos de cinzas, evidências de um fogo violento que consumiu tudo, confirmando que o que lemos nos textos sagrados não era apenas uma alegoria. Jericó continua ali, sob os pés dos poucos visitantes, provando que a destruição foi real, física e definitiva. Seguindo para o sul, chegamos ao Mar Morto, um lugar onde a própria química desafia a vida. Ali, nas margens de Qumran, o segredo esteve enterrado por séculos em cavernas escuras, protegendo os manuscritos que preservaram a palavra divina para as futuras gerações. Você já sentiu a sensação de estar em um lugar onde o tempo simplesmente parou? A atmosfera em Qumran é densa. O calor é opressor, quase impalpável, e a visão das cavernas recortadas na rocha calcária nos faz questionar quem seriam aqueles homens que decidiram viver em isolamento total. Eles sabiam algo que nós ignoramos? Ali, o silêncio não é vazio, ele carrega o peso de séculos de expectativas messiânicas. Não podemos falar de mistérios sem mencionar o Monte Sinai, o palco do encontro direto entre o Criador e o legislador Moisés. A subida é uma prova de resistência, um caminho tortuoso sob um sol impiedoso que parece purificar a alma à medida que a altitude aumenta. Lá no topo, a visão é inigualável. O horizonte se perde em cadeias de montanhas escarpadas que mais parecem ondas de pedra petrificadas. É um lugar de uma austeridade absoluta. O ar é rarefeito, frio, carregado de uma solenidade que impõe respeito instantâneo, fazendo com que qualquer um ali se sinta pequeno, um átomo na imensidão da história sagrada. Deixando o deserto, chegamos a Cafarnaum, a cidade adotiva de Jesus. Diferente de Jericó, aqui os ecos são mais recentes. As ruínas de basalto negro, contrastando com o azul profundo do Mar da Galileia, criam uma estética de melancolia. Ao caminhar entre os restos da sinagoga onde ele ensinou, a imaginação preenche os espaços vazios. Podemos quase ouvir o murmúrio das multidões e o som das redes sendo lançadas ao mar logo ali perto. Cafarnaum não é apenas um sítio arqueológico. É um palco onde a autoridade foi exercida com uma ternura desconcertante. Hoje a vila é um lembrete vívido de que a grandeza não precisa de palácios, apenas de um lugar onde a verdade possa ser falada. Logo adiante, em meio às colinas da Judéia, encontramos Belém. Diferente do aspecto bucólico que nossas mentes costumam desenhar, a Belém atual é um centro urbano vibrante, onde o moderno e o ancestral se chocam. A Basílica da Natividade é o coração da cidade, um santuário que sobreviveu a séculos de invasões e conquistas. Entrar ali é ser transportado para um espaço onde a luz é filtrada pelo tempo. O chão, gasto por milhões de pés de peregrinos, conta a história de uma fé que atravessou fronteiras, oceanos e épocas, mantendo o foco em um humilde estábulo que mudou o eixo do mundo. Viajamos agora para a antiga Cesareia Marítima, a metrópole erguida por Herodes como uma demonstração de força e vaidade romana.
O que vemos hoje são colunas caídas submersas nas águas do Mediterrâneo, uma visão poética do fracasso humano diante das marés. O anfiteatro, perfeitamente preservado, ainda retém a acústica que outrora projetava as vozes dos governadores. Cesareia é o testamento físico da arrogância, um lugar onde o poder terreno tentou desafiar o divino, mas acabou sendo devorado pela areia e pelo sal, restando apenas o que a história permitiu que fosse preservado. E o que dizer de Éfeso na atual Turquia? O teatro imenso que um dia foi palco de revoltas religiosas por causa da pregação do apóstolo Paulo, agora ecoa apenas o som dos turistas e dos ventos que sopram do Egeu. As colunas coríntias, o que resta da biblioteca de Celso, tudo ali fala de sofisticação, de uma cultura que se julgava eterna. Éfeso nos ensina que, por mais grandiosa que seja uma civilização, ela é apenas um capítulo em um livro muito maior. A beleza das ruínas ali é uma elegância triste, uma lembrança de que o que construímos com as mãos acaba por retornar ao solo. Seguindo essa rota de descobertas, chegamos ao Rio Jordão. Não há monumentos, não há colunas de mármore, apenas água corrente e a vegetação ribeirinha. Contudo, a carga simbólica de cada gota daquele rio é incalculável. É o lugar da transição, da purificação, do rompimento com o passado. Ver o Jordão hoje é entender que os eventos bíblicos não ocorreram em um vácuo, mas em uma geografia viva. O rio continua correndo, indiferente aos séculos, testemunha silenciosa de batismos que marcaram o início de novas vidas, da mesma forma que marcou a história do profeta Elias e de seu sucessor Eliseu. Nossa exploração nos leva ao Monte Carmelo, onde o fogo do céu desceu para responder a um desafio de fé. A vista a partir do cume é um espetáculo de fertilidade, um contraste total com a aridez do deserto. Entre os jardins e a vista do vale, é fácil entender por que este lugar foi escolhido para confrontos espirituais de tal magnitude. A atmosfera ali é de vitória, de resolução. O Carmelo não guarda apenas pedras. Ele guarda a memória de um momento em que o céu rompeu a barreira da incredulidade humana, deixando um rastro de fogo que a história jamais conseguiu apagar. Não podemos ignorar a cidade de Corazim, uma das vilas que, segundo os relatos, recusou a ouvir o chamado. Hoje, as pedras de basalto remanescentes de suas casas e da sinagoga estão dispersas, silenciosas sob o céu aberto. Há uma sensação peculiar de abandono ali, como se a terra mesma tivesse se fechado para a memória daqueles que ignoraram a oportunidade. É um lembrete sombrio de que os lugares, assim como as pessoas, carregam as marcas de suas escolhas. A desolação de Corazim é um ensinamento silencioso que ressoa muito mais alto do que qualquer palavra. Avançamos para as margens do Mar da Galileia, em Magdala, a terra de Maria Madalena. Descobertas arqueológicas recentes revelaram os restos de uma sinagoga do primeiro século, intacta como se tivesse sido preservada para este momento. As pedras que ainda carregam os entalhes originais nos conectam diretamente com o cotidiano daquela época. É como se pudéssemos ver os rostos das pessoas que caminhavam por ali, sentindo a mesma brisa que sentimos agora. Magdala é uma ponte, uma prova palpável de que o cenário dos evangelhos é um palco real, não uma invenção literária distante. Subimos então para a região de Samaria, especificamente o Poço de Jacó. O local é hoje envolvido por uma igreja, mas o poço permanece profundo e escuro, guardando águas que mataram a sede de incontáveis viajantes. Ali, o mistério se condensa na profundidade de um buraco na rocha. A história da mulher que encontrou ali o que não buscava, mas o que mais precisava, ganha uma dimensão palpável. O poço é o símbolo da sede humana e da resposta que transborda. Um ponto fixo no mapa onde o céu tocou a terra de forma íntima e transformadora. Chegamos a Jerusalém, a cidade santa. É impossível descrever a densidade espiritual que emana de suas muralhas. O Muro das Lamentações, o remanescente visível do antigo templo, é o epicentro de uma devoção que não conhece descanso. Ali, o ar é denso com o som de orações em dezenas de idiomas. É um lugar onde a história nunca terminou, onde o passado está sendo constantemente reescrito pelo presente. Jerusalém não é um museu, é uma entidade viva que respira através de seus conflitos, de sua fé
e da promessa de que algo maior ainda há de acontecer. Nas proximidades, o jardim do Getsêmani ainda preserva oliveiras que, segundo a tradição, possuem raízes que remontam a tempos ancestrais. Olhar para esses troncos retorcidos, que parecem esculturas de madeira viva, causa um arrepio. Elas viram o que ninguém mais viu. Elas foram o cenário de uma angústia que definiu o destino da humanidade. O silêncio sob a sombra dessas árvores não é como qualquer outro. É um silêncio carregado de uma empatia terrível, uma conexão imediata com o peso da humanidade que foi carregado naquele jardim. Não muito longe, encontramos o Monte das Oliveiras. A vista da cidade velha de Jerusalém a partir de seu cume é, talvez, a imagem mais icônica da Bíblia. É ali que a história parece convergir. Enquanto olhamos para as cúpulas de ouro e as torres de pedra, percebemos que todos os outros lugares que visitamos, Jericó, Cafarnaum, o Jordão, encontram seu significado último nesta colina. O Monte das Oliveiras não é apenas um ponto geográfico, é um ponto de observação da própria esperança humana, onde o olhar se volta para o horizonte, esperando o desdobramento final daquilo que foi profetizado. Em nossa jornada, também passamos pelas ruínas de Betsaida. Recentemente escavada, ela nos oferece visões sobre a vida de pescadores que foram transformados em missionários. As casas simples, a cerâmica quebrada espalhada no chão, os vestígios de uma vida cotidiana interrompida, tudo nos aproxima da humanidade dos discípulos. Eles não eram figuras míticas, eram homens comuns, com vidas comuns, vivendo em casas como essas, que hoje servem apenas como um lembrete da simplicidade necessária para receber o extraordinário. Por fim, chegamos à região de Patmos, a ilha grega onde o horizonte se funde com o infinito. A caverna onde a revelação foi escrita é um lugar de uma força sobrenatural. O mar que cerca a ilha traz uma constante sensação de isolamento, mas também de uma liberdade absoluta. É ali que a Bíblia termina, com uma visão do futuro, fechando o ciclo que começamos em Jericó. Patmos é o lugar do encerramento, do mistério que permanece, da fronteira final entre o que podemos ver e o que somos convidados a crer. Ao percorrermos esses 17 lugares, percebemos que a Bíblia não é apenas um guia de conduta, mas um registro histórico que desafia o esquecimento. Cada pedra dessas cidades citadas, cada rio que corre, cada monte que se mantém inabalável, é uma evidência de que os eventos narrados não foram apenas sussurros no escuro, mas fatos que deixaram marcas indeléveis na crosta terrestre. O que resta desses lugares hoje pode parecer pouco para os olhos desatentos, mas para quem busca a verdade, cada ruína é um testemunho, um sussurro do passado que nos convida a continuar buscando, a não nos contentarmos com as respostas superficiais e a olharmos além do que os olhos podem ver. A poeira que cobre essas cidades é a mesma poeira de onde viemos, e as pedras que restaram são as mesmas que um dia viram o divino se manifestar entre a fragilidade dos homens. E agora que você conhece o que o tempo deixou para trás, a pergunta que fica não é mais sobre o estado dessas ruínas, mas sobre o que você fará com essa revelação. Cada lugar que exploramos hoje guarda em si a semente de uma reflexão que pode transformar a sua maneira de enxergar o sagrado e o cotidiano. A história continua, e os mistérios esperam por aqueles que, como você, não se sentem satisfeitos apenas com o óbvio e desejam mergulhar mais fundo nas profundezas da revelação. Se esta jornada pelas marcas da Bíblia no mundo real despertou em você um desejo maior de compreender as verdades profundas que moldaram nossa existência, se a curiosidade sobre o passado e a esperança de um futuro revelado tocam o seu coração, então você faz parte da nossa comunidade. Não deixe que o mistério termine aqui, pois cada detalhe, cada pedra e cada mensagem revelada são combustível para uma fé mais robusta e um entendimento mais claro. Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho das notificações e prepare-se, pois a Bíblia revela não para por aqui. Há segredos enterrados, profecias por desvendar e histórias esquecidas que precisam ser contadas novamente para a nossa geração. E você não pode perder o próximo capítulo desta busca incansável pela verdade. O passado tem muito a nos dizer, e nós estamos aqui para traduzir o que o tempo tentou silenciar. Seja um guardião dessas memórias, compartilhe este vídeo com quem também busca respostas,
e vamos juntos desbravar os mistérios que definem o nosso mundo e a nossa fé. O caminho foi trilhado, a jornada foi iniciada. Agora, a escolha é sua: permanecer no raso ou mergulhar comigo na profundidade do que realmente aconteceu. A Bíblia revela muito mais do que você imagina, e a próxima revelação está mais perto do que você pensa. Até o nosso próximo encontro, onde a história e o mistério se reencontram para iluminar o seu caminho. Esperamos por você.